Vamos fechar a nossa lista de cômodos, tá? E vamos agora para o botão Portas e Janelas. Ao clicar no botão, essa janelinha será exibida para a gente, ela está vazia, tá? Vamos começar a adicionar portas e janelas no nosso projeto. Eu vou clicar no botão Adicionar. Por padrão, sempre que eu clico em Adicionar, ele já vai imediatamente criar uma abertura na parede no primeiro ambiente que a gente criou. Tá? Então, sempre fique atento a isso. Toda vez que eu clicar em Adicionar, ele já imediatamente cria uma abertura na parede no ambiente que a gente selecionou. Então, não adianta eu simplesmente vir aqui fechar essa janela, porque a abertura já foi criada, tá? A abertura já existe. Então, sempre fique atento a isso. A abertura já foi criada, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu excluir essa abertura, tá? E vamos adicionar ela novamente. Cliquei em adicionar. Tá vendo lá? A abertura já foi criada na primeira parede do primeiro ambiente que a gente já criou. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu prefiro, antes de mais nada, deslocar essa abertura para a posição correta para que eu não fique confuso durante a manipulação das configurações dessa abertura. Então vamos lá, vamos primeiro criar uma porta, digamos que seja uma porta, nessa parede aqui embaixo, tá? Na parede de baixo. Então para isso vamos primeiro lá em posicionamento e vamos determinar o ambiente de referência dessa abertura. Eu poderia selecionar a cozinha, que já está selecionado, poderia selecionar o quarto, poderia selecionar a suíte, fica a seu critério. Nesse caso, eu quero que essa abertura fique na parte de baixo da cozinha. Então, vou clicar em cozinha e vou abaixo aqui em parede de referência determinar em qual parede essa abertura será localizada. Então, basta ir deslocando aqui até achar a parede que eu quero. Nesse caso, é a parede 3. Vou dar uma dica muito útil, tá? Enquanto você estiver manipulando essas ferramentas de seleção de parede, de ambiente, de ponto de referência, use as setas do teclado, seta para cima e seta para baixo. Por exemplo, eu vou dar um clique aqui em ambiente e olha, eu não preciso ficar olhando o nome do item até achar e clicar. Aqui está fácil porque eu só tenho 3 ambientes, mas eu poderia ter vários, tá? Eu poderia ter uma planta grande. E aí vai ficar muito ruim de ficar localizando os itens pelo nome e clicando neles para olhar. Você pode fazer o seguinte, olha, dê um clique em ambiente, tá? Para ele ver, para a gente selecionar esse campo, e depois dê mais um clique para ocultar a lista. Repito, dê um clique, ele mostra a lista, dê outro clique, ele oculta a lista. E agora você vai usando as setas do teclado. E eu não preciso ficar olhando para essa janelinha, basta olhar para o desenho até ver o ambiente que eu tenho interesse ficar selecionado, tá? Então vamos lá, eu quero cozinha, tudo certo, e eu vou fazer a mesma coisa com parede. Eu dei um clique, dei outro clique, e agora, sem olhar para a janelinha, eu vou olhando apenas para o desenho, eu vejo em qual parede eu quero que a porta fique. Eu quero que fique nessa parede. Então eu não preciso ficar clicando e selecionando, isso vai fazer você economizar bastante tempo, é uma dica de ouro. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu já determinei qual a posição dele, eu vou lá em tipo do bloco, lá em cima, e eu vou dizer que tipo de abertura é essa. Eu tenho a abertura simples na parede, que é apenas uma passagem, eu tenho a porta de uma folha, eu tenho a porta de 2 folhas, eu tenho a porta de correr, eu tenho a janela, e eu tenho janela tipo varanda, que é só o parapeito. Tá? Essa seleção de lista, pense o seguinte, tudo onde for lista, você pode ir selecionando do jeito que eu falei antes, com ambientes e paredes. Você pode dar um clique para entrar no campo, outro clique para sair do campo, e depois ir usando as setas para ir mudando as opções. Tá? Nesse caso aqui, eu quero uma porta de uma folha só. Essa porta ela vai ficar nesse canto de cá. Tá? Então vamos lá no posicionamento novamente e vamos deslocar a posição dessa porta. Eu posso ou digitar a informação que eu quero, por exemplo 1.5, ou posso ir clicando nas setinhas até ele chegar na posição que eu quero. Tá? Pronto, eu quero que fique aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Vou aproveitar para falar agora, que eu selecionei aqui o bloco, não foi isso, da porta, mas eu esqueci de falar sobre a largura. Você pode mudar a largura desse bloco por aqui. Eu quero que essa porta seja uma porta de 80 centímetros mesmo. Não, 90 centímetros. Tá? Desloquei ele para a posição que eu quero.
mas eu preciso que essa porta seja, a abertura dela fique para o outro lado. Então eu tenho essas opções aqui, ó. Então eu tenho essas opções. Eu posso espelhar a porta através do eixo da porta, certo? Através do eixo da porta. Ou eu posso jogar ela para o outro lado da parede. Tá vendo? De um lado para outro da parede. Então você consegue manipular a posição da porta do jeito que você quiser. No meu caso, eu quero que ela fique nessa posição. Vou clicar em aplicar. É importante clicar em aplicar. Se você fechar sem aplicar, todas essas configurações que nós fizemos nessa porta será perdida e ela vai voltar a ser o que era antes. No nosso caso, ela era apenas uma abertura. Então, vou clicar em aplicar. Maravilha. E na nossa lista de portas e janelas, a nossa porta de uma folha com a largura de 90 centímetros já aparece aqui. E ao selecionar essa porta, nós podemos ver que no desenho ela também é selecionada, ela é destacada no desenho. Vamos lá, seguindo a nossa linha de raciocínio, agora de uma forma um pouco mais rápida, vamos colocar uma porta entre o banheiro e a cozinha e depois entre o banheiro e o quarto. Tá? Vamos lá em adicionar. Lembrando, ele já cria uma abertura automaticamente no primeiro ambiente que nós criamos, que é a cozinha, na primeira parede da cozinha. Vamos deslocar essa porta para essa posição daqui, tá? Eu quero que ele fique nessa posição. Eu poderia usar ou o quarto ou a cozinha de referência, tanto faz, tá? Eu vou usar, nesse caso, a mesma cozinha de referência, não tem problema. A parede que eu quero é a parede 2, certo? Vamos mudar o deslocamento dela, eu quero que essa porta fique aqui. Vamos lá no tipo de bloco, e eu também quero uma porta de uma folha só, certo? Essa porta vai ter uma largura de 80 centímetros, certo? Vamos lá no posicionamento novamente, e agora eu vou deslocar um pouco mais essa porta para cá. Maravilha, aqui tá bom. E eu preciso espelhar essa porta tanto no eixo dela, quanto trocar o lado da parede. Eu quero que ela abra nesse sentido. Maravilha, vou clicar em aplicar. E vamos agora colocar mais uma porta, só que dessa vez entre o quarto e o banheiro. Então, lá em posicionamento, vamos mudar o ambiente. Eu posso selecionar tanto o quarto quanto o banheiro, como sendo um ambiente de referência. Nesse caso, eu vou selecionar o quarto mesmo, tá? E aqui eu vou escolher em qual parede eu quero que essa porta fique. Eu vou usar aquela mesma estratégia, tá? Eu vou dar um clique no campo, parede de referência, vou dar um outro clique para ocultar a lista, e usando as setas, eu vou deslocando a parede de referência. Nesse caso, eu quero que fique aqui, nesse ponto, tá bom? Maravilha, já posicionei a abertura na posição que eu quero, e agora eu vou escolher um tipo de bloco. Nesse caso aqui, eu quero que seja agora uma porta de correr, tá? Apenas para fins de exemplo. A largura dessa porta vai ser de 90, tá? Vou botar aqui 90. E eu vou deslocar ela... não, aqui tá bom. Essa posição tá ótima. Vou clicar em aplicar. Maravilha, nós já colocamos todas as portas no nosso projeto. Vamos agora colocar algumas janelas. Vou colocar uma janela grande na cozinha, uma janela média, uma janela normal aqui no quarto e uma janelinha no banheiro. Vamos lá, vamos começar pela cozinha. Vou clicar em adicionar. Ele já criou a abertura na posição que eu quero, vai ser mais ou menos aí mesmo. Então vou escolher o tipo de bloco. Nesse caso, eu vou escolher janela. A largura dessa janela eu vou colocar 1,70 m, certo? Não preciso mexer em nada no posicionamento, porque ela já está no lugar que eu quero, apenas no deslocamento, para que ela fique um pouco mais centralizada. Pronto, aqui está ótimo. Vou clicar em aplicar. Maravilha. Vamos adicionar novamente para criar uma janela no quarto. Vou clicar em adicionar. Preste atenção, está vendo que ele colocou uma abertura por cima da janela, porque ele sempre vai criar essa abertura na primeira parede do primeiro ambiente que nós criamos. Por isso que é importante posicionar o bloco antes de escolher um ambiente, tá?
para não gerar uma confusão no futuro. Então vamos lá em ambiente, essa janela vai ficar no quarto, vou deslocar ela um pouquinho aqui para ficar aqui dentro, certo? Vai ser uma janela de 1 metro mesmo. Pronto, nessa posição está ótimo. Vou fazer o seguinte, vou digitar 0,25 para ficar exatamente no meio, tá? Então vim aqui e digitei 0,25. Agora sim, vamos escolher o tipo de bloco e vamos optar pelo bloco de janela. E a largura eu vou deixar 1 metro. Vou clicar em aplicar. E para encerrar, vamos clicar em adicionar novamente para colocar uma janela no banheiro. Então lá em posicionamento, eu vou escolher suíte 1. Tá? Vou deslocar ele um pouquinho para cá. Maravilha. Em tipo de bloco, eu vou escolher janela. E a largura eu vou deixar de 60 centímetros. Pronto, aqui mesmo. Vou deslocar ela um pouquinho usando a opção de deslocamento. E maravilha, aqui está ótimo. Vou clicar em aplicar. Perfeito. Vamos salvar o nosso projeto, né? Nós não salvamos ainda. É só clicar no botão salvar normalmente, tá? Não tem nenhum segredo. É só clicar em salvar e o nosso projeto será salvo. Maravilha. Caso eu queira editar alguma janela ou alguma porta que eu já inseri, basta clicar no item aqui na nossa lista, tá? Que à medida que eu seleciono um item na nossa lista, ele também é selecionado no nosso projeto. Use a estratégia que eu falei da seta para cima e seta para baixo. Tá? Clique no primeiro item qualquer e através das setas do teclado você manipula a seleção mais rapidamente. Assim você não precisa ficar clicando um por um e conferindo no desenho. Faça isso que eu falei. Clique no primeiro item e depois nem precisa mais olhar para essa janela. Olhe apenas para o desenho. Vá deslocando, vá clicando nas setas para cima ou para baixo, tá? E vá olhando o desenho até chegar na porta que você quer editar. Por exemplo, essa porta aqui, ela está muito afastada dessa parede, eu quero que ela fique mais junto. Então, ao invés de eu ficar clicando aqui até achar essa porta, basta eu clicar no primeiro item, não preciso mais olhar para essa janela, olhando apenas para o desenho, eu vou clicando na seta para baixo, até chegar no desenho que eu quero. Ó, cliquei na seta para baixo, passei do que eu queria, vá clicando na seta para cima, até voltar para o desenho que você quer. Vou falar mais uma vez que isso aqui é importante para você ganhar muito tempo. Clique na seta para baixo até chegar no bloco que você quer. Caso você tenha clicado demais e passou do bloco, basta clicar na seta para cima para até ele voltar, tá certo? Então, usando a seta para cima ou a seta para baixo, você chega mais rapidamente no bloco que você quer manipular. Feito isso, você pode ou clicar no botão de editar ou dar 2 cliques no que está selecionado, tanto faz, certo? Vai abrir a janelinha de configuração da porta e você pode mudar tudo que quiser. Tá? Nesse caso, eu só quero melhorar o deslocamento. Pronto, aqui está ótimo, ele ficou mais perto de como eu queria. Vou clicar em aplicar e pronto, maravilha, concluímos. Para encerrar, caso você queira excluir algum item, basta você selecionar o item que você quer excluir, repito, bato na tecla de você usar as setas do teclado para fazer essa seleção. Vai ser mais rápido, tá? E aí você seleciona o item que você quer, clica no botão excluir ou pressiona a tecla delete, o efeito é o mesmo, você confirma e o item é excluído. Tá? Eu vou adicionar um item apenas para que nós possamos excluir. Criei uma abertura qualquer aqui. Criei uma abertura sem querer. Digamos que eu criei uma abertura sem querer. Ela está aqui, tá vendo? Vou clicar nela, tá? Vou clicar nela, ela selecionada, lembrando, batendo na mesma tecla, você pode usar as setas do teclado, tanto para baixo quanto para cima, para selecionar o item, certo? Você vai selecionar o item que você quer excluir, pode clicar no botão excluir ou pressionar a tecla delete, ele vai mostrar, ele vai exibir uma mensagem de confirmação, você confirma, e o item é excluído.